nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de suas consolações, por Cristo Senhor nosso. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Feche os seus olhos e, neste momento, peça a graça para prestar atenção, peça a graça para entender o que vai ser passado. A nossa aula de hoje vai ser sobre o Espírito Santo. Então peça para esse Deus maravilhoso, peça para o Espírito Santo, para que desça sobre a sua vida, sobre o seu coração, para que te dê graças, te dê bênçãos, para suportar as tribulações que vocês têm. Eu peço para o Espírito Santo neste momento para vir iluminar o nosso coração para que a gente possa entender verdadeiramente a palavra de Deus, entender verdadeiramente o que vai ser passado nesse encontro, entender verdadeiramente a doutrina católica, entender verdadeiramente o que é verdade, entender a realidade de Deus. Então clama o Espírito Santo neste momento. Fala: vem Espírito Santo sobre o meu coração, incendeia o meu coração para que eu possa abrir os olhos, abrir os ouvidos. Jesus fala: quem tiver ouvidos, ouça. Ele vai falar diversas vezes durante o Evangelho. Então, você que tem ouvidos, abra os ouvidos, mas não os ouvidos do nosso corpo, mas do coração. Ouça com o coração, ouça atentamente e pratique tudo que vai ser ensinado aqui na nossa vida, na sua vida. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queria chamar meu pai aqui. Bate palma pro meu pai. Tudo bem, gente? Beleza? Vamos sentar um pouquinho. Passaram bem a semana? Tem São Paulino aqui? Quanto foi o jogo? Perdeu? Nem fala, né? Tem palmeirense aqui? Quanto foi o jogo? Segue o líder. Hã? Segue o líder. Segue o líder? Caramba, tem que ouvir isso ainda, hein? Pois é. Vocês estão bem? Sim ou não? Sim. Ah, que bom, beleza. Então hoje é uma aula muito importante, né? Que a gente vai ter sobre o Espírito Santo. E a gente vai fazer... Eu vou fazer uma recapitulação rapidinho. Até agora, do que a gente falou até agora? Vocês lembram? O que foi que a gente falou? Oi? Estava falando sobre Jesus, né? Santa Missa foi a última aula. O que mais? Oi? Santíssima Trindade. O que mais que vocês lembram? Bem-vinda, pode entrar. O que mais que vocês lembram? Bom dia. Nada mais? A criação. Então vamos lá, vamos fazer uma recapitulação. Vocês lembram? Bom dia. Vocês lembram que na missa de domingo a gente reza o credo, não é verdade? Então, quando a gente reza o credo, a gente fala: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria,
padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto, sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, onde está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos, não é verdade? Aí a gente tem agora a parte, até aqui nós vimos em aula. Então todo esse credo, a gente está vendo o credo, vocês estão entendendo o que é o credo que a gente está vendo desde o início? Vimos Deus Santíssima Trindade, vimos o Pai, vimos a história a criação, toda a história de aliança que Deus vai tentando fazer com a humanidade, até que chega o ápice, o Filho, Jesus Cristo. Ele é encarnado e a gente vê a história de Jesus, como ele viveu, como ele sofreu a paixão, morte e ressurreição. Até agora foi isso daqui. E na última aula, a gente fez um paralelo da vida de Cristo com a Santa Missa, mostrando que o sacrifício que Jesus fez no Calvário, aquele sacrifício que ele fez no Calvário, que está aqui, é o mesmo sacrifício que a gente tem na missa, que estamos ouvindo a música agora. Está tendo missa das 10 horas e vai ter a nossa, que a gente vai participar do meio-dia, onde lá na missa, na Santa Missa, nós vamos ver o quê? Vocês estão dormindo? Vamos acordar? Vamos acordar? O que a gente vai ver na missa aqui em cima? Acabei de falar. Oi? O credo, sim, mas além do credo, né? O sacrifício de Cristo, o mesmo sacrifício do Calvário, a gente vai ver na missa. Então, é esse o ponto que a gente está até agora. E até agora foi muito importante porque semana que vem vai ser a Semana Santa. É a semana mais importante para o católico. É a semana onde a gente vai ter a certeza de que Jesus sofreu por cada um de nós para nos libertar das amarras do pecado. E Ele liberta a gente através do seu sacrifício. Entenderam? Só que agora a gente vai dar um tempo nessa preparação da Semana Santa e a gente vai falar um pouquinho do próximo passo do credo. Qual que é o próximo passo? Falamos do creio do Pai, creio no Filho e falta o quê? Creio no Espírito Santo, exatamente. Quem é o Espírito Santo? De onde vem? O que come? Onde dorme, né? Não é assim que falavam vocês sabem melhor do que eu, não é assim que falavam no Globo Repórter, não é? Então, aí a gente vai entender agora um pouquinho mais do Espírito Santo. Saber o que é o Espírito Santo? Ué, o que é isso, né? Então vamos tentar entender aqui. Quem é o Espírito Santo? Eu vou passar tudo de uma vez e aí eu vou passando item a item, tá bom? O Espírito Santo, ele é Deus, ele faz parte da Santíssima Trindade. Quem mais faz parte da Santíssima Trindade que vocês conhecem? Oi? Pai, Deus Filho, e agora estou apresentando para vocês Deus Espírito Santo, certo? Quantos deuses nós temos? Ixi, não estou escutando vocês, gente, me ajuda pelo amor de Deus que eu estou surdo hoje. Só um! A gente tem só um, mas eu não contei 3. A minha matemática está errada? Está errada a minha matemática? Eu contei Pai, Filho e Espírito Santo, não foi? Sim. E aí, o que acontece? Por que você falou só um? Porque os 3 é um único Deus em 3 pessoas. É um único Deus que a gente tem. Que Ele é o único Deus Pai, Ele é Filho e Ele é Espírito Santo. Então, quando a gente fala do Espírito Santo, quando a gente vai fazer o sinal da cruz, e aí eu quero que todo mundo pega a mão direita, levanta a mão, bem alto agora, bem alto, isso, levanta bem alto, mais alto, isso, bem alto. Agora vocês vão fazer assim, ó, em nome do Pai na testa, do Filho no peito e do Espírito Santo.
Do Espírito começa aqui, ó. Começa na esquerda e vai para a direita. Vamos fazer de novo? Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Esse é o sinal da cruz, esse é o sinal do católico. Quando a gente faz o sinal da cruz, a gente está evocando a Santíssima Trindade. A gente já falou sobre isso, eu só estou recapitulando aqui, tá bom? Eu só estou recapitulando. Então, ele é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Ele é Deus, consubstancial ao Pai e o Filho. Uma palavra difícil aqui, homoousios, isso é grego, gente. Para mim isso daqui é grego, e realmente é grego mesmo. Mas a gente não precisa aprender, eu estou colocando aqui, mas não precisa decorar o homoousios. Mas o que é importante, bem-vindo, o que é importante vocês saberem é que é consubstancial. Essa palavra é difícil. Quem pode me dar uma dica do que é consubstancial? Unido. Não, é verdade. É a mesma substância. A palavra consubstancial significa com, é a mesma, tá junto. Substancial é a mesma substância. Ou seja, ele é Deus. Ele é a mesma substância do Pai, do Filho. Ele participa dessa natureza divina. Ele é Deus. Certo? Eu posso pedir um favor para vocês? Hoje eu estou sem microfone. Pode sentar um pouquinho mais para frente, senão eu vou ter que gastar demais a minha voz. Eu não vou aguentar até o final da aula. Outra coisa, se ele é Deus, ele está desde toda a eternidade. Ele não tem um princípio, ele não tem um fim. Eu não sei se vocês se lembram. Bem-vindo, tudo bem? Eu não sei se vocês se lembram da aula, eu acho que foi o André que deu sobre a Trindade, foi? Foi o Pedro. O Pedro, ele falou, ele deu algumas ideias do que poderia ser a Trindade, porque é muito difícil. E tem uma que eu gosto muito, que é o seguinte: Deus Pai, a gente tem que imaginar isso, tá? Imagina Deus Pai ali, né? Ele vai e olha no espelho, e quando ele olha nesse espelho, ele vê o quê? Ele vê o reflexo dele, não é verdade? Quando ele vê esse reflexo, tudo que ele é, o reflexo também é. Se ele é belo, o que o reflexo é? Belo. Se ele é bondade, o reflexo é? Bondade. Se ele é vida, o que o reflexo é? Ele é vida. Então o reflexo de Deus Pai, ele ganha vida e se transforma. E dessa vida é a segunda pessoa da Trindade. Quem é a segunda pessoa da Trindade? Jesus. E quando ele olha aquilo que ele vê, ele ama. Ele ama. E ele é amado também. Então o Pai ama o Filho e o Filho ama o Pai. E dessa relação do amor, do amante que é o Pai e do amado que é o Filho, tem uma ligação entre eles que é o amor. E esse amor, ele é tão forte, que ele gera, ele vira uma vida também. Ele ganha uma personalidade, que é justamente o Espírito Santo. Opa, o Espírito Santo. Oi? Essa é a cláusula da filioque. Exatamente. Exatamente. Então, vocês estão vendo aqui que ele está desde toda a eternidade. Eu coloquei um tempo aqui em que o pai olhava para o filho olhou para o pai. A gente coloca as coisas no tempo para facilitar, mas isso existe desde toda a eternidade. E não tem um início e não tem um fim, é eternamente. Assim como Jesus, ele é gerado eternamente, o Espírito Santo, ele é desde a eternidade também. Ele é o amor desde a eternidade. Vocês estão entendendo? Ele veio ao mundo assim como Cristo, como Jesus veio ao mundo. A segunda pessoa, o Filho, veio ao mundo, sim ou não? Qual o nome da segunda pessoa da Santíssima Trindade quando esteve ao mundo? Jesus Cristo. Olha só. E o Espírito Santo, ele veio ao mundo também, sim ou não? Sim. Mas ele não se encarna. Ele não se encarna. Deus criou o mundo e administra e governa através do Espírito Santo. A gente não vai ver o Espírito Santo assim como a gente vê o Filho. O Filho a gente viu como é que ele era, porque ele se encarna como homem. Mas o Espírito Santo não. A única simbologia que ele traz é a pomba branca. Existem simbologias, exatamente, mas a gente vai chegar e vai ver tudo isso.
Mas não é encarnação, não é encarnação. Ok? Não é encarnação. É através do Espírito Santo que tudo é possibilitado por Deus. Deus faz tudo acontecer através do Espírito Santo. E é quem possibilita a vida eterna. Graças ao Espírito Santo nós temos a possibilidade de gozar dessa vida eterna, de aproveitar essa vida eterna, de sermos divinizados como Cristo é divino, como o Espírito Santo é divino. Tudo bem? Vocês viram, o padre de vez em quando na missa ele fala por Cristo. Vocês lembram dessa frase? Vamos repetir juntos, se vocês souberem? Por Cristo, com Cristo, em Cristo. A Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória por todos os séculos dos séculos. Amém. O Espírito Santo, a gente fala que está na unidade do Espírito Santo. A unidade significa que é o Espírito Santo quem unifica, ele é quem liga todo mundo. E aí, deixa eu abrir de novo todo mundo aqui. O Espírito Santo, ele dá a possibilidade da nossa salvação, que eu já comentei com vocês. Ele une os integrantes do corpo de Cristo. E aí eu vou fazer, o que é o corpo de Cristo? Imagina o seguinte, quem já fez pão aqui em casa? Você já fez? Você já fez também? Como é que funciona? Como é que faz pão? Fala alto que o motoqueiro lá tá me atrapalhando. Quais são os ingredientes? Farinha de trigo, ovo, fermento, que mais? Leite, água. Água vai ou não vai? No teu não, mas às vezes vai água. Mas pode ser leite, pode ser água. Vamos fazer um pão mais simples com água? Tá? Sal, óleo, né? Então, o que acontece? O Espírito, quando você vai fazer a massa, se você não tiver a água ou leite, vamos lá, se você não tiver na massa, né, na farinha, a água, ela não liga. Ela não vai juntar, não é verdade? E aí, não tem pão. Você tem farinha torrada, se você botar no forno, você tem qualquer coisa, mas aquilo lá não é pão. Porque é a água quem vai unificar tudo. Da mesma forma, o Espírito Santo é aquela água que eles vão juntar, né? Todo o trigo que somos nós, toda a farinha de trigo que somos cada um de nós, que sozinho não faz sentido nenhum, mas quando coloca água, a gente está unido, a gente se une, como no pão. Esse é o Espírito Santo. Ele é também chamado a alma da igreja. A alma da igreja. É ele quem dá a vida. Alma vem de ânima, animação, quem dá a vida, quem anima cada um de nós. Ele é a alma da igreja católica, da igreja do corpo místico de Cristo. Bom dia. Então, antes de continuar, vocês entendem esse conceito de corpo de Cristo? Mais ou menos, né? O que é o corpo de Cristo? Jesus Cristo, quando ele se encarna, São Paulo vai dizer que ele é a cabeça, ele veio como primícias, ele é a cabeça de um corpo. E a igreja dele, quem é a igreja de Cristo? Quem? Nós somos a igreja de Cristo. Então olha para você e fala, eu sou a igreja de Cristo. Fala para o seu irmão do lado, ou para a sua irmã no caso, fala, nós somos a igreja de Cristo. Fala, pombas. Nós somos a igreja de Cristo. Certo? Nós somos a igreja de Cristo. E isso, gostei de ver na mão, sustentando uma outra. É isso mesmo, porque nós somos a igreja de Cristo. Então, com Cristo, nós somos um corpo. Com Jesus Cristo, que é a cabeça, nós todos somos um único corpo. Se Jesus é a cabeça, nós, igreja, somos o corpo de Cristo. Então, quando a gente fala que une os integrantes do corpo de Cristo, une a igreja, une cada um nós, a igreja e a cabeça que é Jesus Cristo. Faz sentido essa visão na cabeça de vocês?
Sim? E qual que é o papel das pessoas de Deus? Deus a gente sabe que é 1 em 3 pessoas. Qual que seria, vamos dizer assim, o papel de cada um deles? O pai é a pessoa que fala. Quando você abre a Bíblia, a primeira palavra que Deus fala é o Fiat Lux, faça-se a luz. Faça-se a luz. É a primeira coisa. Depois ele vai lá, faça-se o firmamento, faz as estrelas, o sol, a lua, faça-se as águas, separem-se as águas. Tudo isso é Deus Pai falando. E quem é a palavra? O Filho é a palavra. É a palavra que sai da boca de Deus Pai. Está conseguindo pegar? Por enquanto? Então o Filho, Jesus Cristo, é a palavra de Deus. Por isso que a gente fala muito sobre isso. E no prólogo de São João vai falar o quê? E o verbo, ou seja, a palavra, e o verbo se fez carne e habitou entre nós. E o verbo se fez carne, pisou nessa terra e habitou entre nós, estava no meio de nós, porque Jesus Cristo é a palavra de Deus. Enfim, quem é o Espírito Santo? É o ar que menos se nota, mas sem ele a gente não pode ouvir nada. Quando você fala, quando eu estou falando aqui, ao mesmo tempo que sou eu quem falo e saem palavras da minha boca, tem um ar aqui que eu tenho que soltar, senão não é problema no microfone, aguentem, não é problema no microfone pequenininho aqui, então o pessoal de casa está me escutando falar, por quê? Porque está saindo um ar do meu pulmão. Se eu não tivesse ar dentro dos meus pulmões, eu não conseguiria falar. Da mesma forma, o Espírito Santo é esse ar que menos se nota, mas sem ele nós não podemos ouvir a palavra de Deus. Vocês estão entendendo? Vamos continuar aqui. Quem é Jesus Cristo? É o Messias? Messias está em hebraico, não é verdade? Se a gente trouxer em grego é Cristo. Em português, vocês têm ideia de como é que é Messias em português? Como é que é Cristo em português? Opa! Ungido, muito bem! Vamos chamar o bispo, né? Dom José, já tem um preparado aqui, ó. Dá para crismar já. Dá para crismar. Gente, em português, Jesus Cristo, ou Cristo, é ungido, certo? O que acontecia no Antigo Testamento? Já vai. O que acontecia no Antigo Testamento, que foi falado inclusive na aula, eu não lembro agora quem, eu acho que foi a Antonella que falou, sobre os reis e os profetas, que era jogado óleo em cima deles. Eles eram ungidos como reis e como profetas. Ungido é você receber o óleo da unção, né? Então, quem unge? É o Pai. Quem é ungido? O Filho. E quem é a unção? O Espírito Santo é a unção. É aquele óleo que se derrama sobre o Filho, que se derrama sobre o Cristo, o corpo de Cristo. E quem é o corpo de Cristo? Não. Quem é o corpo de Cristo? A igreja, cada um de nós. Então o Espírito Santo ele é derramado sobre cada um de nós, porque nós somos parte desse corpo místico de Cristo. Nós somos parte desse corpo místico e o Espírito Santo ele é derramado sobre cada um de nós em nossos corações. Por isso que nós podemos falar de hoje em diante, nós somos templo do Espírito Santo. Deus habita o nosso coração. É por causa disso. Vocês estão conseguindo pegar, sim ou não? Todo mundo está acordado, sim ou não? Ótimo, muito bom. O que faz o Espírito Santo em nós então? Espírito Santo, ele é o pedagogo. Deus ele tem uma pedagogia que é maravilhosa. Ele vai mostrando aos poucos, ele vai se revelando aos poucos. Então no Antigo Testamento vocês não vão ouvir falar de Jesus Cristo
não vão ouvir falar sobre o Espírito Santo. Vocês só vão ouvir falar, porque Deus Pai, né? Aliás, nem Pai você ouve falar, você fala Deus, 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 né? À medida que Deus vai se revelando para o povo hebreu, e essa revelação, ela é contínua, ela é devagar, né? Como uma planta que nasce nos nossos jardins, ela vai crescendo devagar. Assim, Deus também vai se revelando devagar, até que chega no auge, no ápice, em que Ele revela quem? Jesus Cristo. E quem que Jesus Cristo apresenta para nós? Ele apresenta a Santíssima Trindade. Eu vou te dar a palavra, só mais um segundinho. Ele se apresenta para nós como o Pai que me enviou, ele falando, eu que sou o Filho, porque se Ele é o Pai, eu sou o Filho, a relação é essa, e eu vou mandar o Paráclito, eu vou mandar o Espírito Santo Paráclito para cada um de vocês. Diga. Uma comprovação que a Santíssima Trindade já existe desde Gênesis. Quando ele fala fazer... Isso, exatamente. Mas não é... É bem sutil. Tudo é muito bem sutil, certo? Então vamos lá. O Espírito Santo, ele nos precede e nos dá a fé. Ou seja, o Espírito Santo, ele vem de toda a eternidade. Então ele nos precede, ele vem antes. E é Ele quem nos dá a fé. A fé é um dom de Deus, é um presente que Deus nos dá. E cabe a nós aceitarmos esse presente, certo? Ele não é uma coisa que a partir de hoje eu quero ter fé e eu vou ter fé. Não. Fé é um dom, é um presente de Deus. E Deus vai dar ou não, conforme o Espírito Santo nos vai dando. Tudo bem? Por isso que é importante sempre a gente, nas nossas orações, pedir a fé. Se você está numa situação que, grila, tá difícil, né? Eu tô tendo dificuldade no meu dia a dia, na minha vida, você faz o quê? Clama por fé, chama por fé, fala, Senhor, me dá fé, porque é a fé que o próprio Espírito Santo vai te dar. O Espírito Santo é o primeiro que age em nós, porém é o último que se apresenta. Se não é o Espírito Santo, nós não estaríamos aqui. Precisamos do Espírito Santo para toda a boa obra. Quem já fez uma boa obra aqui? Quem ajudou a mãe em casa, lavando a louça, ou arrumando a cama, ou varrendo? Qualquer boa obra. Oi? Ele é toda a inspiração. Toda a inspiração, tudo de bom que nós fazemos começa no Espírito Santo. É o Espírito Santo que nos faz as coisas boas, que nos impulsiona às coisas boas. É o Espírito Santo sempre. E como que o Espírito Santo é revelado? Então ele só é revelado no Novo Testamento, em definitivo. Antes você tem sinais de Espírito Santo, mas você não tem a revelação completa do Espírito Santo. Antes você só tem alguns sinais, vagos inclusive, de que o Espírito Santo poderia existir, de que o próprio Filho poderia existir. Agora não, com Jesus, no Novo Testamento, ele abre as portas, ele escancara e mostra para cada um de nós. Então o Espírito Santo, ele... no Antigo Testamento ele vai começar a aparecer, por exemplo, nas águas que pairavam na criação. Então existia o caos, né? O Gênesis vai falar que existia o caos e o Espírito ele pairava no caos, né? Nas águas do início. É o Espírito Santo, é o mesmo Espírito Santo. Como o Davi estava falando, quando ele vai fazer o fiat significa faça-se. Fiat, faça-se. Quando ele vai criar o homem, ele fala o seguinte, só está ele lá. Ele fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Por que está na primeira pessoa do plural? Gente, façamos, em todo momento é faça-se a luz, faça-se as estrelas, faça-se o sol, a terra, as águas, faça-se, mas quando chega o homem, façamos. Você não fala sozinho,
façamos a lição de casa. Fala. Não, você faz a lição de casa. Não é verdade? Façamos os estudos de hoje. Não, é você que vai sentar a bundinha lá na cadeira e vai estudar para a prova de amanhã. Quando você fala façamos alguma coisa, é porque tem mais gente envolvida. E nesse caso, façamos. É uma pulguinha atrás da orelha de que Deus não é sozinho. Deus é uma comunidade que se chama Santíssima Trindade, em que tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo. É o sopro de Deus na narina do homem de barro. Quando Deus Pai, Ele vai moldar o homem no barro, Ele sopra a vida na narina do homem, e aí o homem ganha vida. É assim que surge o homem. Quem é esse sopro? Quem é? Se não é o Espírito Santo? Ele também é o Espírito, ele aparece nas águas do dilúvio. O dilúvio, como a Débora falou, ela é a recriação. Deus vê, lembra da história? Vamos relembrar da história de Noé? Então, Deus vê que está tudo um caos, está tudo uma bagunça, não é verdade? E aí Deus fala, olha, não aguento mais, eu vou destruir tudo e vamos recomeçar do zero. E aí vem o dilúvio, não é verdade? E a gente fala que esse episódio é o episódio da recriação. Deus recria, ele faz de novo a criação dele, certo? E é através das águas do dilúvio. É o Espírito também que ele vem no caos da nossa vida e nos banha com a água do batismo no caos da nossa vida, e é Ele quem nos dá a vida novamente, é Ele quem nos recria, e é Ele que nos chama filhos de Deus. No nosso batismo, eu já estou até dando spoiler aqui, hein? No nosso batismo, a água que é derramada sobre as nossas cabeças é a recriação. Morre o homem velho, a mulher velha, e nasce um homem novo, uma mulher nova, que se chama Ivan, que se chama Felipe, que se chama Fernanda, que se chama Sofia, e assim por diante, cada um de vocês. Vocês estão entendendo por enquanto? Ele que falou pelos profetas e agiu nos reis, é a unção que já foi falado aqui no Antigo Testamento. A unção, o óleo que era derramado sobre os reis e os profetas, era o próprio Espírito Santo. É uma simbologia do Espírito Santo. Eu acho que eu estou ficando, vou pedir uma coisa para vocês. Vem vocês dois um pouco mais para frente, porque eu estou gritando demais, vocês estão muito aí no fundo e eu não vou conseguir aguentar o final. Se você puder também vir, eu te agradeço, tá? Aí, obrigado. Vinde Espírito Criador, assim como o Espírito Santo criou todas as coisas a partir do caos, agora Ele recria para Deus a partir do caos do pecado. Vocês entendem que a nossa vida hoje, ela está o caos do pecado, e é o próprio Espírito Santo quem vai entrar na nossa vida, e é Ele quem vai falar, olha, eu vou te dar uma nova vida, eu vou te limpar, da mesma forma que eu limpei com água todo o pecado, através do dilúvio, agora eu vou jorrar água também na sua vida. E essa água desse novo dilúvio que está acontecendo no nosso coração vai limpar todo o nosso pecado. E aí vai fazer erguer um homem novo, uma mulher nova. Já na plenitude dos tempos, agora vamos falar, plenitude dos tempos qual que é? O que é a plenitude dos tempos? É o Novo Testamento, certo? A partir do momento que Jesus encarna, é o Novo Testamento. Então, na plenitude dos tempos, deixa eu ver se tem mais um, não. O Espírito Santo em Maria é chamado de Proto-Pentecostes. Vamos primeiro começar com o Proto-Pentecostes para depois entrar no Pentecostes de verdade. O que é proto? É o primeiro, é antes, né? É o primeiro, é o proto, é o protótipo. É o protótipo. Então, em Maria vai acontecer um Pentecostes protótipo.
em Maria. Quando que acontece isso? Você sabe? Quem sabe? Quando que acontece esse primeiro Pentecostes? Pentecostes é um momento em que o Espírito Santo ele vem habitar. Ele vem no cenáculo junto com os apóstolos e Maria. Mas aconteceu antes com Maria, quando ela era uma menina de 17 anos, da idade de muitas de vocês, entre 14 e 17 anos, e o anjo do Senhor chega para ela e fala: ave cheia de graça, o Senhor é contigo. Ave cheia de graça, ave cheia de graça, o Senhor é contigo. É a primeira parte do Ave Maria que a gente reza. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Não é verdade? E aí, o anjo vai falar que ela vai receber, dentro do ventre dela, um filho. O Filho de Deus. É quando Jesus vai se encarnar no seio, no interior, no útero de Maria. De uma menina de 17, de 14 ou 17 anos, mais ou menos nessa faixa. E é nesse momento que o anjo fala que a sombra do Senhor vai pairar sobre ti. Olha a sombra, né? Escuta essa palavra. A sombra é o Espírito. É o Espírito do Senhor que vai descer sobre ti. E Ele vai fecundar Nossa Senhora. Então, Nossa Senhora, ela recebe o Espírito Santo naquele momento em que ela responde: sim, eu quero. Sim, eu desejo. É o Espírito Santo quem vai vir no Pentecostes de Maria, nesse proto-Pentecostes. Maria não estava apenas no cenáculo. Por quê? Porque Maria era o cenáculo. Cenáculo é uma casa, né? É um salão em que eles estavam rezando. Vamos colocar os pratos limpos aqui. Depois que Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou. 3 dias depois ele ressuscitou. Deu ainda mais algumas ordens para os seus apóstolos e discípulos. E depois ele ascendeu aos céus. Ele foi para o Pai, à vista de todo mundo estava mirando ele lá. E ele apareceu, e ele subiu na frente dos apóstolos e dos discípulos, na frente de todo mundo. E aí, o que acontece? Eles estavam morrendo de medo porque havia uma perseguição muito feroz, muito difícil. Eles estavam caçando os apóstolos e os discípulos de Jesus. Então eles estavam com muito medo. E eles entraram nessa casa, nesse cenáculo, para rezar. No momento em que eles se juntam para rezar, é aí que a oração vai ganhando uma intensidade absurda. A ponto, eles estavam todos trancados, janelas fechadas, portas trancadas. E eles começam a rezar, aquela oração vai ganhando uma intensidade muito forte, e até que as portas se abrem, as janelas se escancaram, um grande vento toma conta daquele cenáculo, e como que línguas de fogo em cima de cada uma daqueles apóstolos, daqueles discípulos que estavam lá. E aí eles são tomados pelo Espírito Santo e ganham uma coragem que antigamente não se via. Eles estavam com medo, agora eles estão corajosos. Eles falaram sim para Deus e Deus deu a coragem para eles. Então, esse é o cenáculo. Maria é o próprio cenáculo. Quando a gente diz isso, significa que é em Maria que o Espírito Santo habita. Em Maria, o Espírito Santo fica mais confortável. Certo? Maria cheia de graça, onde habita corporalmente a divindade divina. Nós já falamos sobre isso. Maria, em sua virgindade, o Espírito Santo a fez fecunda. Logo mais a gente vai aprender que Maria foi virgem antes, durante e depois do parto de Jesus. É um milagre que aconteceu com Nossa Senhora. E através desse milagre, a gente vê que mesmo virgem, é o Espírito Santo que a fez fecunda. Ela consegue ter a graça de um filho, a fecundidade de um filho, através da sua virgindade, através do Espírito Santo. O Espírito Santo também é aquela sarça ardente. E aí a gente vai fazer um paralelo interessante.
Vocês lembram da passagem da sarça ardente? Que a tia Débora falou também? Vocês lembram? Conta um pouquinho para mim. Vocês lembram? Não lembram? Tá lembrado? Não tá lembrado? Moisés, depois que libertou os escravos, ele libertou o povo hebreu, né, da escravidão. Ele vai para o deserto. Aliás, desculpa, minto, foi antes. Esquece, deixa o povo hebreu lá ainda escravo. Moisés, ele é chamado por Deus a subir o monte. E no que ele sobe o monte, ele vai encontrar uma sarça ardente. A sarça ardente é um arbusto que ele começa a pegar fogo, uma pequena árvore, né? Ele começa a pegar fogo, mas ele não se queima. Ele pega fogo, ele arde no fogo, mas ele não consome. E através dessa sarça que arde sem consumir, Deus vai falando com ele. Deus vai se mostrando, vai se apresentando a Moisés. Da mesma forma que essa sarça arde sem se consumir, Maria também fecunda, ela é fecunda na virgindade. Vocês conseguem ver essa relação entre Maria e a sarça ardente? Vocês estão acordados, sim ou não? Estão com sono? Estão com sono também. Então vamos fazer o seguinte, vamos levantar. Vamos levantar, todo mundo. Isso. E vamos dar aquela espreguiçada. Levanta a mão. Dá aquela espreguiçada. Vai de um lado. Isso, vai do outro. Aí, catuca a pessoa que está do teu lado. Catuca. Beleza? Acordaram sim ou não? Então vamos lá, vamos sentar novamente. Melhorou, né? Ufa. Deu até aquela vontade de sair correndo agora, né? Domingo de manhã. Então na anunciação, quando o anjo vai anunciar a Nossa Senhora, é o Espírito Santo que gera o verbo, Cristo como cabeça. Ou seja, lembra que a gente estava falando quem é a cabeça do corpo de Cristo? Jesus. E quem que é o corpo místico de Cristo? Agora você viu como levantar faz bem? Agora vocês estão acordados, né? Ou seja, se o Espírito Santo, ele estava na geração do verbo, na anunciação, gerando Cristo como cabeça, o Espírito Santo está em Pentecostes, gerando a igreja que é o corpo místico de Cristo. Por que isso? Porque vocês já viram nascer uma cabeça sem corpo? Seria uma aberração da natureza. Seria estranho. Já pensou, nasce a cabeça e cadê o corpo? Não nasceu. É uma aberração. E primeiro tem que vir, no parto, primeiro tem que vir o quê? A cabeça. Depois vem o corpo. Não é assim que funciona na natureza? Assim também é na geração de Cristo e da igreja. Em nosso Senhor Jesus Cristo, deixa eu chegar até o final. Em nosso Senhor Jesus Cristo, nós temos aqui também, ele é revelado no batismo do Senhor. Quando o Senhor, agora o Davi falou também uma coisa já. Quando Jesus Cristo vai ser batizado, o que aparece no céu? Uma pomba, é isso mesmo, uma pomba. E essa pomba representa o Espírito Santo. E uma voz também falava: este é o meu filho amado. Vocês veem a Santíssima Trindade toda aí. Pai falando, o Filho sendo batizado e o Espírito Santo como a pomba. Certo? Na transfiguração do Senhor, da mesma forma, você vê a Trindade, porque Jesus Cristo ele é transfigurado já no final da vida pública dele, quase sofrendo a morte dele. Jesus sobe no Monte Tabor com os seus discípulos, né? Os apóstolos, os 3 apóstolos principais, e aí ele vai falar o quê? Ele não fala nada, ele só é transfigurado, a roupa resplandece de branquidão, né?
parece que foi lavada com cândida, né? Aquele branco, mais branco, parece que foi com homo, duplação, triplação. Foi assim? Foi mais do que um homo, triplação? Não tá patrocinando. Não está patrocinando, então esquece o homo, foi muito melhor do que aquela coisa, aquele sabãozinho em pó, michuruca que a gente usa. Não, resplandecia. E aí o Pai e o Espírito Santo, como aquela nuvem, estavam presentes também. Na cruz, a unção, o óleo é derramado por toda a igreja e unge desde a cabeça até o corpo de Cristo. Mas foi inundado, né? A gente recebeu uma unção que melou. Imagina você pegando o azeite e jogando na cabeça. O que vai acontecer? Vai impregnar, não é verdade? O azeite, ele impregna a nossa pele, que para tirar só com um baita de um banho de horas, né? E esse azeite, como que escorrendo por todos os lados, encharca o nosso corpo inteiro. Imagina essa cena. Agora, é isso que o Espírito Santo faz com a gente. Ele encharca a cabeça, que é Cristo, na cruz. E esse óleo que é derramado, ele inunda o nosso corpo inteiro, impregna, ou seja, o Espírito Santo continua conosco. A gente pode tomar um banho, tal, mas não vai sair, porque o Espírito Santo habita no meio de nós. Ele veio descer na rua, ele estava mó bravo com a gente. É o Espírito Santo que constrói a igreja, é o Espírito Santo que anima a igreja e é o Espírito Santo quem santifica a igreja. A gente já passou por tudo isso, então eu estou passando mais rápido aqui, ok? Quando o Espírito Santo suspira quando Jesus suspira pela última vez na cruz, ele sopra o Espírito Santo sobre a igreja. Lembra do Pai, quando vai fazer o homem, que ele pega o barro e ele assopra e dá a vida para o homem? Agora nós temos quando eu era criança, eu via ele a igreja como esse novo homem, né? O novo homem, nova mulher, é Jesus Cristo como o novo homem, o novo Adão. E você tem a igreja, que é a esposa de Cristo. A igreja, a esposa de Cristo, ela vai ganhar vida à medida que Cristo sopra vida na igreja, na cruz. Ele sopra, ele dá o último suspiro. Tudo está consumado. Vocês vão ver isso na Semana Santa de uma forma linda. Jesus na cruz, e ele entrega a sua mãe nas mãos do discípulo amado, e um recebe o outro, e ele suspira: Pai, tudo está consumado. E no último suspiro, ele se deixa morrer. É Jesus Cristo quem dá esse último suspiro para que a igreja, através desse suspiro que é o Espírito Santo, possa ganhar vida. E minha mãe fala que quando meu pai foi o Espírito Santo é o dom do crucificado, é o presente que o crucificado vai dar pra gente, que Jesus vai dar pra gente. E ele vai estar também na ressurreição e na ascensão. Como que o Espírito Santo é revelado? Vamos continuar agora na igreja, vamos falar um pouco da igreja. Aí eu e minha mãe, a gente começou na igreja, em Pentecostes, na festa da lei de Moisés, chamada também festa da colheita, 50 dias depois da morte de Jesus, havia a festa da colheita. E os apóstolos, a gente comentou sobre isso, eles estavam morrendo de medo. A cidade estava cheia, Jerusalém estava cheia, e eles estavam morrendo de medo, trancados lá naquela salinha. Quando eles recebem o Espírito Santo, que eu já contei a história para vocês, eles saem de lá e eles estão numa alegria tão grande que as pessoas que estavam olhando, nossa, mas esses caras estão bêbados logo de manhã? É domingo, 8 horas da manhã, 10 horas da manhã, que horas são agora? 10 para as 11. É domingo, 10 para as 11, e esses caras estão, chapado, meu Deus do céu. Não é verdade? Essa é a festa de Pentecostes.
quando eles chegam na frente do povo todo, diz a palavra de Deus, diz a Sagrada Escritura, que Pedro vai tomar a palavra e vai fazer uma pregação. E nessa pregação ele converte 3.000 pessoas. 3.000 pessoas de uma vez só já é batizada e acredita em Jesus Cristo. Começa a crer no Cristo. 3.000 pessoas. E engraçado também é que é o seguinte, como Jerusalém era um centro para essa festa, vinha gente de todos os lugares, falando línguas diferentes. Muitas vezes vinha gente dos Estados Unidos, da França, do Japão, da China. Não existiam esses países, mas existiam outros países, outras regiões que falavam línguas diferentes. E quando Pedro, que era humilde, não era estudado, ele era simplão, pescador, quando ele fala, as pessoas ouviam tudo na língua deles. Então eu, que sou brasileiro, ouvia Pedro falando em aramaico, mas chegava em mim em português. O cara lá dos Estados Unidos, eu ouvi em inglês e assim por diante. E isso daqui é um dom do Espírito Santo, é um milagre do Espírito Santo. No altar. Por quê? Porque, não está aqui marcado, mas porque também vamos remeter a uma outra historinha que vocês já conhecem também, que a Débora falou. Vocês lembram da Torre de Babel? A história da Torre de Babel, você lembrou? Como é que era a história da Torre de Babel? De domingo, e eu saía um pouquinho mais cedo da catequese. Uma torre que o pessoal começou a construir, né? E eles falavam o seguinte, olha, vou construir essa torre até o céu para mostrar que a gente é bom mesmo, para não falar outra palavra com F. A gente é bom mesmo, tá? E começaram a construir. Quando Deus viu aquilo, e aquele coração cheio de orgulho e de pecado, né? Porque eles queriam se glorificar e não queriam dar nenhuma glória a Deus, o que Deus faz? Ele vai lá e confunde as línguas de todos eles, e eles não conseguiam se comunicar entre eles. Deus confundiu a língua por causa do pecado. E se o Espírito Santo veio para limpar o pecado, o que vai acontecer agora? Ele vai unificar todas as línguas. Esse milagre que Pedro, na pregação dele, faz, e que cada pessoa escutava na sua própria língua, é justamente para contrapor aquela história do Antigo Testamento, da Torre de Babel. Agora todo mundo vai falar a mesma língua, a língua do amor, a língua de Cristo. Faz sentido? Padre Ailton, ele saiu. Novo Pentecostes, né? A festa da lei do amor, inaugura o tempo da igreja. Ou seja, é a partir daquele momento que os apóstolos, os discípulos se corajosos e vão sair mundo afora para pregar o Evangelho. Eles começam a pregar o Evangelho. E aí começam a perseguição. E o Espírito Santo está também na vida dos mártires. Quem sabe o que é mártir aqui? Levanta a mão. Você sabe o que é mártir? Não é o planeta não, hein? Não é o planeta Marte, não. Aí ele que mártir. fez a minha... Aqueles que morreram e que derramaram sangue por Jesus. Era isso que você ia falar? Tá certo? Mas aí não deu. Tá certo. Aí foi viu? o Padre Anderson. Ele está confirmando aqui. Bom, então tá certo. Aqueles que morreram nas perseguições, derramaram sangue por Jesus Cristo. E ele só derrama por quê? Vocês estão a fim de morrer? Sim ou não? Dá o seu sangue? É difícil, não é? Aí logo depois... É muito difícil. Você só consegue fazer isso porque o Espírito Santo habita vocês. Ele está lá na verdade. E vocês, um dia que no final do ano, acontecer de repente, esse martírio de vocês darem o teu sangue por Jesus, assim como Ele deu por nós, vocês serão mártires também. Mas isso não é uma coisa que eu falo, eu quero ser mártir, então eu vou lá. Não. Isso aqui é dom do Espírito Santo. É o Espírito Santo quem impulsiona. Mas o Espírito Santo também está na vida dos santos, aqueles que morreram velhinhos também, né? Não tem problema. Nem só os mártires vão ganhar o céu, mas os santos também, aqueles que guardaram as leis de Deus, guardaram os mandamentos de Jesus Cristo, amaram as pessoas, amaram as suas vidas, os seus sofrimentos, que no dia a dia a gente vai ter, a gente sempre tem. É fácil estudar para a semana de
prova, sim ou não? Coisa da igreja, tudo mais, Eu quero uma voz só falando, que nem lá em Pentecostes, todo mundo falando de uma única vez só. É fácil estudar para a prova da semana, sim ou não? Claro que não, requer esforço, requer um sofrimento, não é verdade? E vocês amando esse esforço, amando esse sofrimento, vocês estão fazendo a vontade do Pai. Maravilhoso, porque eu sou muito carismática. E a vocação, a nossa vocação à santidade também. É onde o Espírito Santo aparece. Eu sou muito Obras do Espírito Santo. Como é que eu estou de tempo aí? Mais meia horinha. Obras do Espírito Santo. Nós conhecemos o Espírito Santo pelas suas obras. Então vamos lá, vamos passar por todas elas aqui. A primeira delas é a Escritura. Quando você pega a Bíblia de vocês, não tinha quase nada. é o Espírito Santo quem inspira os autores sagrados o pessoal de circo, na Escritura. É o Espírito Santo quem inspira a igreja a conservar aquelas Escrituras. É o Espírito Santo quem inspira a igreja a interpretar as Escrituras. São incríveis, maravilhosos. O Espírito Santo também está na tradição, naqueles ensinamentos que os apóstolos deixaram para os sucessores deles, para os bispos, para os padres, e que chega até nós, graças ao Espírito Santo. Eu choro bastante quando falo do Também Pai, o magistério da igreja. Quem que lembra o que era magistério? Não. Quem lembra o que é o magistério da igreja? Laura, você lembra? Eu voltava para o hospital por causa de alguma coisa que Laura não, Larissa. Larissa, Larissa, acertei agora? Não lembra o que é o magistério da igreja? Lembra da aula do tripé? Teve momentos que minha mãe... Eu fiz 2, né? São 3. Isso, dele. Qual que é a aula do tripé? Tá aqui, gente. Escritura, tradição e o magistério. A escritura e a tradição são as fontes que o magistério vai entender e interpretar a Bíblia, vai entender e interpretar a tradição. Tudo bem? Através da oração também. Enquanto nós estamos rezando, o Espírito Santo habita nosso coração. Ele está presente na nossa oração. Pais e mães de abraçar. Aí eu comecei a chorar muito e aí a Débora... Os carismas e os ministérios. Todos os dons carismáticos são aqueles dons efusos, né? Ou seja, que você faz para uma comunidade. Todo ministério é serviço. O teu servir para os irmãos, depois eu retiro de para o seu próximo. Gente, tudo isso aí, o Espírito aqui é o meu lugar, Santo está com vocês. Não vou mais sair daqui. E nos santos também, na vida dos santos, como eu já falado anteriormente. Fiquei louca. E na liturgia sacramental, vamos dar uma olhada? O que é o batismo? Nossa Senhora! Quando a criança recebe na cabeça a água, não é verdade? E lá você recebe a filiação. Você deixa de ser uma criatura simples de Deus e passa a se tornar filho de Deus. Você passa a se tornar filho de Deus. E eu não tenho Instagram, e eu não então, aí quem estava dormindo agora acordou também, né? Então é no batismo que o Espírito Santo ele torna filhos no Filho. Aí minha mãe me deixou, ele torna filhos, nós, cada um de nós filhos, no Filho Jesus Cristo. Eu também não tinha celular com 10 anos. E no Crisma, que é o que a gente está fazendo agora, hein? Quer dizer, aqui é por enquanto é só aula. Em setembro vai ter o Crisma mesmo, vai ter o sacramento. É o Espírito Santo que nos torna ungidos. Ungido que é Cristo, é ungido. Vocês lembram que eu falei isso? Aí piorou, mais ou menos. E a Eucaristia? Que é o terceiro sacramento. É o Espírito Santo que realiza o Filho no pão e no vinho. Quando o padre ergue o pão, ergue o cálice de vinho, é Jesus Cristo que passa a estar lá. Já não é mais pão, já não é mais vinho, mas é o corpo e o sangue de Cristo. Minha mãe não me ensinou a fazer isso. E na confissão, é o Espírito Santo que gera um santo de Deus. A partir do momento que você confessa os seus pecados, você já pode falar, eu sou um santo de Deus.
eu estou em amizade com Deus. Problemas de amizade. Eu tenho uma relação íntima com Deus, de proximidade. Um monte de coisa acontecendo na minha vida. E na unção dos enfermos, que a gente vai chegar lá também. Exatamente. Unção dos enfermos. Só que eu É o não falei Espírito isso também. Santo Eu que falei, gera nossa, coisa Cristo não tá querendo, né? Pascal, Tá Cristo querendo. sofredor, Pascal. Aí É eu o que comecei a vir sofre, na igreja mais, vitorioso comecei a vir contra pro JC. a morte. E daí no ano seguinte, 2023, eu falei... Na ordem, quero fazer vocês vão ver também que é o sacramento que institui uma pessoa sacerdote, Tava na época, eu já fiz uma padre, coisa atrás ou da bispo, outra, eu falei assim, ou diácono, tô doida, né, vou eventualmente. fazer essas coisas. Então é a ordem quem faz Aí, isso. começou, É o Espírito eu Santo chamei que todo gera mundo. um Cristo sacerdote. Aí eu chamei a minha E também no matrimônio, que muitos de nós vamos passar por aqui. Matrimônio é o Espírito Santo derramado como sinal de fidelidade de Cristo pela igreja. Lembra que eu falei que Cristo era o esposo da igreja? Igreja esposa de Cristo? Da mesma forma, o matrimônio é o Espírito Santo que derrama como sinal dessa relação. E tipo, eu fazia... Diga. Isso, tipo, a gente Oi? fazia na quinta-feira, aí eu chegava mais cedo porque eu ficava... Ministro, como assim? Que determina um pouco mais o que é ministro. Aí eles ficavam Ministro aqui, eles contavam de Eucaristia, história, falando o como que ministro era. Eu ordinário de Eucaristia é o padre e o Sempre antes de bispo, começar o crisma, tá? a gente dançava Ele é o aquela ministro música que ordinário, eu ou seja, cantava. aquele que é mesmo, Era tá? o João, Eu que sou estava de coordenador. extraordinário. Não é que Aí a gente não é um começou a extra se supermercado, ver, eu me não. apaixonei Eu sou por um extraordinário. É que eu não sou ordinário, eu não Aí sou foi normal. E o start ordinário não é o pra- ordinário. Tipo, sim, Não é isso. sim, sim. Ordinário é o comum, Aí é o que confirmou, deveria porque ser mesmo, foi né? aqui nesse Seja porque você salão, sabe, foi né? Você conhece maravilhoso, esse ordinário, não é verdade? Eu chorei demais. Então, Tô o demais. extraordinário é aquele que não é ordinário, não é o Aí normal de teve um ser. momento A gente está lá para que ajudar o padre. Que Nossa E Senhora- a gente não precisa de ordem, não precisa do sacramento da ordem. A gente só recebe o convite do padre, estuda, se prepara, reza Aí Nossa muito. Senhora tava no Aí meio do sim. salão, eles falam Tudo assim, bem? Pode ir lá perto de Nossa Senhora. Alguém tem alguma Eu não sei dúvida? se tem, eu Tá falei, difícil de não vou. acompanhar? Não vou, Não, né? porque Tá eu dando não pra vou. acompanhar hoje, né? Eu chorando. Então tá bom. enquanto falava isso. Aí a gente Bom, tava agora a lá, gente foi vai lá, falar minha dos amiga foi lá, símbolos todo mundo do- que o Davi estava comentando também. Os símbolos do Espírito Santo. Eu vou passar todos aqui, ó. Ele pode ser chamado de paráclito ou advogado, né? Ele é o nosso advogado, é o nosso paráclito. É aquele que o Jesus Cristo mesmo, ele fala, eu vou enviar um paráclito para vocês, certo? Ele também é o consolador. É azul. Consolador. Ele é expressado também na água, a água do dilúvio, a água do batismo, a água, que mais? A água que pairava sobre a terra, né? Que estava sobre a terra. Ele é o vento, a brisa, o sopro. Falamos disso também, não é verdade? Ele é a unção, é o óleo derramado na cabeça dos sacerdotes, dos profetas, e agora no Novo Testamento de nós, membros da Igreja Católica. Comecei a falar em línguas também. Ele é comparado com o fogo também. Essa é muito legal, porque quando Moisés está fugindo com o povo da escravidão, eles vão em direção ao Mar Vermelho. Enquanto eles estavam correndo lá, os egípcios estavam atrás dele lá nos cavalos, né, nos carros, querendo pegar eles. E aí, o que separava ele? Por que eles não conseguiam chegar nos hebreus? Porque existia na frente uma coluna de fogo, uma coluna de luz que guiava o povo hebreu. Essa coluna de luz, de fogo ou de luz que está aqui embaixo, é o próprio Espírito Santo. E atrás, o que tinha? É uma névoa, uma nuvem, uma coluna de névoa. Aqui, ó, a névoa, aqui, ó. Olha a nuvem, olha a sombra também. Aí eu comecei a servir no crisma. Então era o Espírito Santo quem ia guiando o povo hebreu no meio do deserto para fugir, para se libertarem da escravidão do Egito. A sombra também, a sombra é representada, eu falei de Nossa Senhora, né, que ela recebe a sombra do Senhor, que a fecunda para dar a luz, então já falamos sobre isso. Falamos também sobre a pomba que desce, né, como o símbolo do Espírito Santo também. O selo aqui, o selo principalmente vai aparecer no Apocalipse, o livro do último livro, né? Os 7 selos.
e a imposição de mãos, chamada também de epiclese. Na missa, vocês chegaram a perceber que antes do padre levantar o pão, levantar Jesus Cristo como corpo, levantar o cálice como vinho, vocês perceberam que o padre, ele coloca a mão assim? Já perceberam? E no momento que o padre coloca a mão sobre as espécies de pão e vinho, todo mundo se ajoelha, porque lá é chamada a parte da missa de epiclese, ou seja, é o sacerdote que chama o Espírito Santo para fazer a transubstanciação que vocês aprenderam na semana passada, de pão em corpo de Cristo, de vinho em sangue de Cristo. Entenderam? Aí ele também estava lá no E aí a gente vai falar um pouco sobre os dons do Espírito Santo. Aí acabou que ele não conseguiu ir. E vamos lá, foi. Eu que montei todos os Sabedoria, inteligência, conselho, fortaleza, conhecimento, temor de Deus e piedade. Aqui, sabedoria a gente era jovem. É quando você vai ter a sabedoria de ligar os caminhos, de entender quais são os caminhos, quais são as coisas de Deus. Você vai entender um pouco mais a respeito da verdade de Deus. Entenderam? Inteligência. Vocês vão olhar as verdades de Deus e vão conseguir entender e vão conseguir ter a inteligência de perceber essas verdades. Conselho. Não é o conselho que você vai dar para o amigo, mas esse conselho é de você tomar a correta decisão, a decisão que te leva para o bem. Você vai tomar a correta decisão. Fortaleza, esse é fácil, né? Vai te dar fortaleza para superar as dificuldades que você encontra pelo caminho. Conhecimento, você vai identificando Deus na criação. Você vai olhar, por exemplo, uma natureza e vai identificar Deus. Você vai olhar as estrelas, você consegue identificar Deus. Você olha a moto fazendo barulho aqui na estrada, no caminho. Você não vai encontrar Deus lá, né? Pelo amor de Deus. Não, eu tô brincando só. Mas vocês entenderam? Temor de Deus. Ai, meu Deus, eu tenho morro de medo de Deus, por isso eu tenho temor de Deus. É isso? Sim ou não? Os brincos de olho grego. Não. Temor, nesse caso, não é ter medo de Deus, mas é respeito às coisas de Deus, a Deus e às coisas de Deus. E a piedade? A piedade é de você saber que você é filho de Deus e que a sua oração chega ao coração de Deus. Entenderam? Aí eu continuei no Crisma. Os frutos do Espírito Santo. Aqui a gente vai falar também bem rapidinho, porque são muitos. Aí eu amor. continuei no Crisma O principal de todos é o amor. O amor entre os cristãos, não é verdade? Eu me consegui. Alegria. O cristão, ele tem que ser alegre, porque o Espírito Santo infunde essa alegria em cada um de nós. Depois só fica difícil. A paz não é que você vai levantar a bandeirinha branca para paz. Vamos lá no Oriente Médio agora, vamos fazer a paz entre Irã e os Estados Unidos. Exatamente, é mesmo durante as tribulações, mesmo durante as dificuldades, você está em paz, você tem a paz de Deus dentro do seu coração, mesmo com as dificuldades. Longanimidade é você suportar essa dificuldade que você está tendo ao longo do tempo. Saber que vai precisar também de paciência, que não está aqui, né? Mas paciência. Benignidade, você estar sempre em direção ao que é bom. Certo? E bondade é você procurar este bem. Procurar cada vez mais o bem. E aí estava muito difícil. Fidelidade, a mesma fidelidade que Jesus, que Deus tem por nós, nós também recebemos como fruto do Espírito Santo a fidelidade dos mártires, dos santos, que sofreram muito, mas que permaneceram fiéis a Cristo. E mansidão.
Manso, eu gosto dessa daqui porque mansidão, ele vem de uma palavra que é deixar-se tocar pela mão. Deixar-se ser guiado pela mão. Então, quando o cachorro chega e ele é manso, por que ele é manso? Porque ele se deixa tocar pela mão do dono. Vocês entenderam? Isso é mansidão. E nós, como filhos de Deus, nós somos deixados tocar pela mão de Deus. É a mão de Deus quem vai nos conduzir. E o autodomínio, mesmo diante de tanta dificuldade que a gente vai ter, tô com uma vontade de furar a quaresma agora e comer aquele chocolate, tô com vontade de furar a quaresma e comer e tomar aquela Coca-Cola bem gelada, eu tenho meu autodomínio e eu consigo me segurar por causa do meu propósito, por causa da minha fidelidade. Entenderam? Tá fazendo sentido, sim ou não? A gente tava aqui na igreja e eu conheci as irmãs dominicanas. E a ação do Espírito Santo na igreja? Foi lá fazer meio que uma excursão na catequese. Deu spoiler da próxima já, hein? Tá terminando, é o último slide, prometo. Aí a gente a ação do Espírito Santo na igreja, ela manifesta o Cristo ressuscitado, torna presente o Cristo. Então ele manifesta Cristo ressuscitado, ou seja, é Ele quem ressuscita o Cristo, é Ele quem faz o Cristo caminhar ressuscitado. Tipo, eu tinha 12 anos. É Ele que torna presente o Cristo em toda a Santa Missa. E aí teve outro. Vocês estão ouvindo a música aqui? É o Cristo vivo que está na Santa Missa graças ao Espírito Santo. Ele coloca em comunhão com Deus cada um de nós como aquele pão que quando junta trigo e água forma o pão. Nós também, quando junta o trigo que somos nós e a água do Espírito Santo, nós estamos em comunhão com Deus e com cada um de nós. Ixi, não lembro. Sem microfone? Aí, tá bom. Vocês ouviram? Vocês conseguiram ouvir aí atrás? Aí ela era Estava muito baixo? E aí ela tava aqui não? E as dúvidas? Surgiram dúvidas? Não sei. Nenhuma, gente. Tá tão fácil assim, tá tão bem explicado, não errei nada. O que eu errei no meio do caminho? Vocês não conseguiram identificar? Você quer carona? Eu te dou carona. Ninguém tem dúvida? Diga. Lá na igreja. Aí tá bom. Aí a gente foi, minha mãe tava lá com a irmã na frente, né, no carro. E aí, quando a gente foi lá, tava eu e minha prima, a gente entrou no carro, na parte de trás, e a irmã virou pra mim e falou assim: nossa, eu tô precisando de gente pra ser missionária, sabia? Ser irmã missionária. Sério? Que legal! E eu amo viajar. Nossa, o que eu mais quero é viajar. E ser missionária e tudo mais. Foi falar. Aí ela virou pra mim, tipo, tava minha prima e eu do carro, e ela virou pra mim e falou isso. E ela virou pra minha mãe e falou assim: tô precisando, viu? Ela vai ser. Aí minha mãe, ela tava com dúvida na época, porque eu falei pra ela que queria ser feita. E ela falou exatamente. Assim: vou fazer, minha família vai acabar, minha genealogia vai acabar, o que eu faço? Vou ter uma filha. Minha assim, mãe tava no começo, e ela não tava entendendo. Então a pergunta dele, eu vou falar, inclusive no microfone, mas para vocês também, tá? A dúvida dele é o seguinte, se eu estiver errado, você me corrige, tá? A dúvida dele é a seguinte: a Santíssima Trindade, a gente ouviu na aula de Santíssima Trindade que o Santo Agostinho, ele estava lá na beira da praia, pensando na Santíssima Trindade, como é que funciona 3 em 1, 1 em 3, né? E aí, quando ele estava pensando nisso, veio aquele anjo, veio aquele menino e buscava a água do mar e colocava num buraquinho. Mais água do mar e colocava no buraquinho. E nessa daí ele ficava fazendo. E aí o Santo Agostinho virou assim: ô menino, o que você está fazendo? Eu vou pegar toda a água que está no mar e vou colocar dentro desse buraquinho aqui. Mas menino, você não sabe que isso daí é impossível? Olha o tamanho do mar e olha o tamanho do buraquinho aqui. Como é que você vai querer entender? Como é que você vai querer botar toda essa água dentro do buraquinho? E aí, eis que ele percebe que é um anjo e que vai falar com ele o quê? No encontro de jovem aqui de Raizado. É mais fácil pegar toda essa água e colocar dentro do buraquinho do que a gente entender o mistério da Santíssima Trindade. Como é que a gente vai entender na nossa cabecinha minúscula um mistério tão grande e tão
tão Aí eu tava profundo como a ajudando Santíssima no Trindade. Então a enraizado, dúvida que ele falando, que ele perguntou é: será que a gente não está numa soberba de repente de querer, é mais ou menos isso, de querer entender uma coisa e muitas vezes a gente não consegue chegar nisso? Então, Até onde eu posso chegar nesse conhecimento? Se vocês são sempre incentivados a correr atrás do conhecimento. Sempre vocês vão ser incentivados. Então tem muito mais que dá pra gente descobrir sobre a Santíssima Trindade que a gente não consegue explicar aqui pelo tempo, pela maturidade de vida que cada um de nós tem, né? Mas os grandes filósofos, teólogos e tudo mais, eles conseguem chegar um pouco mais a fundo. A igreja, ela consegue chegar um pouco mais a fundo. Consegue esgotar todos os assuntos? Não dá. Nem a igreja, nem o Papa, nem o maior dos teólogos consegue esgotar. O maior dos teólogos, inclusive, é Santo Agostinho. E ele não conseguiu esgotar. Se ele não conseguiu, não dá. É uma coisa infinita, né? Agora, o que Deus nos deixa conhecer, o que Deus nos revela para a nossa salvação, a gente pode buscar, a gente pode procurar. Então, tá liberado, você pode buscar saber mais. Ah, mas tá difícil de entender. Foi maravilhoso. Beleza, e aí eu vou um conselho meu para cada um de vocês. Muitas vezes, e eu vou dizer isso aí, quando eu tinha mais ou menos a idade de vocês, talvez um pouco mais velho, quando eu me converti, nem tudo fazia sentido na minha cabeça. Nem tudo fazia sentido. E aí eu tomei uma decisão. Eu falei, olha, eu vou fazer o seguinte. Eu não entendo o que significa isso. Eu fui de novo no novo. E eu tinha várias dúvidas, não era uma só. Eu não entendo o que isso significa. Mas, se a igreja que tem 2000 anos de tradição, tem tantos e tantos brilhantes pensadores, ela está falando para eu acreditar nisso, eu em primeiro lugar eu vou acreditar. E depois eu vou correr atrás de entender o porquê que eu estou acreditando nisso. Que é mais ou menos, sem saber, naquela época eu estava seguindo mais ou menos o que Santo Agostinho falava. Eu creio para entender melhor e entendo para poder crer melhor. Então, à medida que eu ia descobrindo, eu ia acreditando, eu ia correndo atrás daquilo, sem perder de vista que aquilo que eles estavam me falando era verdade, por mais difícil de acreditar. Mas aí eu ia buscar o porquê daquilo. E aí, uma vez que eu entendia, eu conseguia voltar aqui e falar, agora eu entendo, agora eu creio melhor ainda. Tudo bem? Tá respondido? Eu fui e mesmo? fazer o vocacionário. Muito bem. Mais dúvida, gente? Ainda porque eu meio Foi difícil a aula hoje? Parei. Não? Travei. Vocês dormiram muito? Eu não sabia mais o que eu queria fazer. Viajaram? Eu parei. Né? Então tá bom. Vamos ficar de pé. Ó, eu tenho alguns recados importantes. Só que eu travei, eu falei assim, nossa, será que é isso mesmo? Eu fiquei quase Ao longo da nossa das nossas aulas, né? Algumas pessoas acabam chegando um pouco atrasado, algumas pessoas passam e a gente não toma nota. Então, tenham certeza de que o nome de vocês estejam aqui na lista. Vocês não estão? Então vem pra cá. Por quê? Porque às vezes pode passar desapercebido por quem está escrevendo o nome. Vocês passam escondidinho ali enquanto ele está tomando nota e vocês ficam com falta. E essa falta faz diferença lá no final, tá bom? Então não deixem de chegar aqui e escrever o nome de vocês, tá bom? Semana que vem, essa semana é o último domingo da quaresma. Acabou a quaresma, gente. Na semana que vem, a gente vai para o domingo de Ramos e a Semana Santa começa. Mas acabou a quaresma, mas a penitência continua até sábado. Minha tia, ela não... Exatamente. Então continuem, perseverem, tá no finalzinho já, tá? Continuem participando da missa sempre, tá? E que mais? E uma outra coisa, também já estamos começando a trabalhar nos bastidores. Vocês ainda vão ter grandes surpresas sobre o retiro de Crisma. Está para daqui a 2 meses, um pouquinho menos de 2 meses. Então, guardem um pouquinho dentro do coração que vai ter um retiro que é fantástico. Esse Espírito Santo que vocês ouviram agora na teoria, vocês vão ver na prática. Vai ser show, vai ser muito legal.
Tá falei bom? pra participar, eu também puxei. Mais algum recado? Eles já eram, mas daí eu Só isso? meus primos Então tá bom. fizeram o crisma depois de mim. O crisma Vamos que eu fechar então os olhos mais um levei pouco e a- agradecer a Deus por esse momento, essa aula, esse domingo maravilhoso que nós estamos tendo a oportunidade de estar. Obrigado, Senhor. Fecha os olhos e vai falando com as suas palavras, ou se vocês quiserem repetir aquilo que eu estou falando. Obrigado, Senhor. Tá. Repitam comigo. Obrigado, Senhor. Obrigado por mais esse domingo. Que o Senhor se mostra para mim. Se mostra durante as aulas. Se mostra com os meus colegas. Se mostra na Santa Missa. Obrigado, Senhor, pela minha família, pelos meus amigos, pelas minhas atividades. Pois é. E eu quero receber esse Espírito Santo que o Senhor promete para cada um de nós. E pedindo à Virgem Maria que ela possa interceder pelos nossos pedidos e as nossas orações, rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Nossa, tem muita coisa. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, Velho já. rogai por nós. Quinta-feira passada foi dia de São José, dia 19 de março. Então, São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.